Agora, se você não fizer isso, se você não arriscar a sua vida por Deus e pela salvação do povo de Deus, não se preocupe, Deus salvará o seu povo apesar da sua traição, apesar da sua covardia, apesar da sua safadeza, apesar da sua mesquinharia, apesar da sua vileza, apesar de você ser um verme. Deus salvará o povo, apesar de você ser um padre, traidor, herege, safado, imoral, adúltero. Deus salvará o seu povo, apesar de você, sua víbora, sua desgraça vestida de estola e casula, seu blasfemo, seu cachorro, seu danado ao inferno com Satanás e com os seus anjos. Deus salvará a sua igreja, apesar de você, seu cão luciferino. Deus salvará a sua igreja, apesar de você, seu servo das trevas. Deus salvará a sua igreja, apesar de você, raça de víboras e não de Abraão. Deus salvará o seu povo, apesar de você. Mas se você foi colocado no palácio real, se você foi colocado no seminário, se você foi colocado no sacerdócio, se você foi coroado de glória e de esplendor no dia da sua ordenação, com vestes de rei, revestido de casula, ungido como um rei, se você é rainha, como Esther, se você é rei, sacerdote do Altíssimo, é porque Deus quer usar você para a salvação do seu povo. Se você, víbora perversa, trair esta vocação, Deus salvará o seu povo sem você, e você perecerá. Essa é a verdade. Se vocês pensam que o inferno não existe, o inferno existe sim. E ai daqueles que forem para lá. Deus criou o homem e a mulher. Livro do Gênesis. E o homem e a mulher deixam a sua família e vai formar a família. Como é que dois homens ou duas mulheres vão formar uma família? Vai nascer como? De um útero de plástico? É um útero de plástico? Todo mundo caladinho, todo mundo aí, como se tudo estivesse bem, está tudo ótimo. Não está ótimo, não. Não. Se souberem que eu desapareci, foi porque eu falei tudo isso aqui. Mas eu prefiro morrer com a verdade do que viver na mentira e depois ir para o inferno. Eu sei que é fácil para vocês baterem palmas. E depois se esconderem. E depois não se pronunciarem. E não se dizerem, com medo. Mas é fácil bater palmas. É bom quando tem alguém que fala, né? Vou repetir o que está na carta de São Paulo aos Coríntios. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 10. Todos nós iremos diante do tribunal de Deus. Ao chegarmos lá, iremos prestar contas dos nossos atos, bons ou maus, cometidos neste corpo. Você está pronto? Porque Jesus é bom, Ele é misericordioso, Ele me ama, Ele é tudo. Mas e aí, você vai largar essa bebida ou não vai? Você vai largar esse adultério ou não vai? Você vai ou não vai parar com essas práticas homossexuais? Você precisa largar esse pecado. O adúltero precisa parar de adulterar. O beberrão precisa parar de beber. O ladrão precisa parar de ser ladrão. O corrupto precisa parar de ser corrupto. O fofoqueiro precisa parar de ser fofoqueiro. O que eu estou falando aqui é para você pensar.
quando acabar essa missa, vai embora para casa pensando. Agora, crie vergonha na cara. Mude de vida. Porque no dia que você e eu morrermos, aí agora nós iremos prestar contas a Deus de uma vida santa ou não que nós levamos. É isso que nós vamos levar. Mas não se engane, meus irmãos, vou falar mais uma vez, olha, cuidado com essas celebrações de missa de corpo presente, de 7º dia e de 30º dia, em que você coloca a intenção ali e depois o padre diz que ele está no céu, viu? Toma cuidado com isso. Porque se ele não se cuidou quando estava vivo, agora ele está no céu. Levou uma vida errada até morrer, agora está no céu. Não se enganem. Porque a missa acontece sim, a intenção que você coloca está lá. Na hora que morre, chama o padre para fazer as exéquias, para fazer aquela celebração, tudo bonitinho, olha, corretamente. Não tem aquela expressão hoje, politicamente correto? Tudo corretinho. Missa de corpo presente, de 7º dia, de 30º dia. O padre foi lá até e fez a encomendação do corpo, mas o cara morreu numa vida errada. Não é aquela água benta que vai salvar. O que vai salvar é a mudança de vida. Mateus mudou de vida. Ele era ladrão e passou a ser honesto. Por isso que agora ele está no céu.